Desde que me entendo por gente, aniversários sempre foram um peso em vez de uma celebração. Minha família nunca se lembrava. Às vezes eu imaginava que era apenas esquecimento, mas, com o tempo, percebi que não. Meu aniversário passava, os outros comemoravam entre si e eu ficava no canto, invisível, como se não importasse. Eu tentava me sentir feliz com pequenas coisas, um bolo improvisado, um telefonema rápido, uma mensagem carinhosa de algum amigo, mas nada substituía a ausência deles. Sentia a falta do abraço dos meus pais, do carinho dos meus irmãos, da atenção que qualquer criança ou adolescente sonha receber em um dia tão especial. E, à medida que cresci, aquela sensação de invisibilidade só aumentou. No meu último aniversário, senti o peso mais intenso. Já adulta, esperava ao menos uma mensagem, um telefonema, uma lembrança mínima, mas nada aconteceu. Passei o dia inteiro tentando ignorar a dor, escondendo as lágrimas e sorrindo para colegas de trabalho. Quando cheguei em casa, cansada e desapontada, o silêncio era absoluto, nem sequer um parabéns deixado na mesa. Enquanto eu me sentava sozinha na sala, ouvindo a chuva bater na janela, ouvi um toque na porta. Estranhei. Quem bateria àquela hora em um dia que ninguém lembrava que era meu aniversário? Abri devagar, e do outro lado estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia nervoso, segurando um envelope. "Você é quem?" perguntou. Assenti, confusa. Ele entregou o envelope e disse apenas: "Isso é para você, mas tenha cuidado. Algumas verdades podem mudar sua vida." Antes que eu pudesse reagir, ele se afastou e desapareceu na chuva. Meu coração disparou. Quem seria aquele homem? E, principalmente, qual segredo ele dizia que eu precisava saber? Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta e uma chave antiga. A carta dizia que eu precisava visitar um local específico, uma casa abandonada nos arredores da cidade, e que lá encontraria algo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre minha família. A letra era estranha, mas firme, e terminava com uma frase que ecoou na minha mente: "A verdade está mais próxima do que você imagina." Minha mente começou a correr em 1000 direções. Seria algum tipo de brincadeira cruel? Um golpe? Ou de fato um segredo que eles haviam escondido de mim por anos? Eu tremia, mas sentia pela primeira vez uma mistura de medo e curiosidade. Algo dentro de mim dizia que eu precisava descobrir. E assim, naquele dia em que mais uma vez minha família havia me esquecido, uma porta inesperada se abriu, e com ela a promessa de que nada mais seria como antes. No dia seguinte, não consegui pensar em outra coisa. A chave, a carta, o endereço, tudo girava na minha cabeça como um redemoinho. Eu precisava ir, precisava descobrir a verdade. Cada passo que eu dava em direção à casa abandonada parecia um misto de medo e excitação. A chuva da noite anterior deixou as ruas molhadas, refletindo a luz dos postes como se o próprio mundo estivesse me avisando: "Vá com cuidado." Quando cheguei, o local era exatamente como descrito na carta. Uma casa velha, de portas rangendo, janelas quebradas, com uma atmosfera que misturava abandono e mistério. Senti meu coração acelerar. Eu sabia que algo grande me aguardava ali. Respirei fundo e inseri a chave na porta. Ela girou com dificuldade, e um rangido ecoou pela casa silenciosa, como se anunciando minha chegada. Luz e sombra dançavam pelas paredes enquanto eu explorava cada cômodo. Cada passo ecoava, e o cheiro de mofo misturado com poeira antiga me lembrava que aquele lugar tinha sido esquecido há muito tempo. No chão, encontrei caixas empilhadas. Uma delas chamou minha atenção. Estava marcada com o meu nome. Tremendo, abri a tampa. Dentro havia fotografias antigas, cartas e objetos que nunca tinha visto. Cada fotografia mostrava momentos da minha infância, mas de um jeito que eu não reconhecia. Minha família sorrindo, mas com sussurros, olhares estranhos, segredos escondidos.
Em algumas cartas eu lia frases que revelavam planos e decisões tomadas sobre minha vida sem que eu soubesse. Era como se minha história tivesse sido escrita sem minha participação. Foi então que encontrei algo que fez meu coração quase parar. Uma carta endereçada a mim, escrita por alguém que dizia ser meu verdadeiro guardião. Alguém que conhecia a verdade sobre a família que eu acreditava conhecer. A carta contava que, por anos, decisões e privilégios haviam sido mantidos longe de mim, me mantendo invisível e esquecida. Mas que finalmente eu tinha chegado ao ponto em que podia descobrir tudo. Enquanto lia, ouvi passos. Me virei rapidamente e um homem idoso que eu nunca tinha visto antes estava na porta, olhando para mim com expressão grave, mas não hostil. Ele disse apenas: "Eu sei que você tem perguntas. E agora terá respostas. Mas esteja preparada. Algumas verdades podem machucar mais do que imaginou." Minha mente girava. Quem era ele? E por que minha família me escondeu de tudo isso? Um misto de medo, raiva e curiosidade tomou conta de mim. Ele se aproximou e começou a explicar coisas que eu jamais imaginaria. Segredos sobre negócios da família, decisões que afetaram minha vida sem meu consentimento e escolhas que moldaram o destino de todos ao meu redor. Enquanto ele falava, percebi que minha vida inteira havia sido uma ilusão. A sensação de invisibilidade que carreguei por anos não era apenas descuido, era intencional. Minha família deliberadamente me mantinha à margem, esquecendo aniversários, ignorando minhas conquistas, me tratando como se eu não importasse. Mas no fundo, algo se acendeu em mim, uma força que eu não sabia que tinha. Se por anos fui esquecida, agora eu tinha a oportunidade de mudar tudo. A dor da traição familiar se transformava em determinação. Eu não seria mais uma peça esquecida, uma sombra no passado de ninguém. Saí da casa abandonada com o coração acelerado e a mente a mil. Cada passo me levava de volta para minha realidade, mas agora nada parecia igual. Eu não era mais a filha esquecida, a irmã ignorada, a sombra invisível de uma família que sempre me ignorou. Eu sabia a verdade, e com ela vinha um poder silencioso, mas avassalador, o poder de mudar minha própria história. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Reuni provas do que descobrira, cartas, fotos, registros, tudo o que mostrava as omissões, os esquemas, as decisões que minha família tomara sem meu conhecimento. Não era apenas vingança, era justiça, mas de uma forma que eu controlava. A raiva ainda queimava, mas agora se misturava à clareza. Eu não iria apenas explodir em acusações, eu iria expor tudo no momento certo, de forma que ninguém pudesse negar. O primeiro passo foi um jantar em família, marcado por uma ocasião neutra, uma reunião para discutir assuntos cotidianos, sem suspeitas. Todos estavam presentes, meus pais, meus irmãos, alguns parentes próximos. Sentei-me com calma, observando-os enquanto preparava a minha estratégia. Meu coração batia forte, mas minha voz seria firme, sem tremer. Eu precisava que cada palavra tivesse impacto. Quando todos estavam reunidos, comecei devagar, mencionando pequenas inconsistências que sempre percebera. Frases e detalhes que pareciam inofensivos, mas carregavam grandes mentiras. Todos me olhavam com estranheza, tentando entender por que eu, de repente, parecia tão assertiva. Minha voz ganhou força à medida que mostrava as provas, conectando cada ponto, cada detalhe, cada manipulação que eu descobrira. Foi então que a expressão de surpresa se transformou em choque. Meu pai, normalmente imponente, perdeu a compostura. Meus irmãos trocaram olhares nervosos. Minhas cartas, fotos e documentos expostos diante deles contavam uma história que ninguém poderia negar. Eu não apenas revelava a injustiça, mas mostrava que eu estava no controle, que eu havia saído da sombra para a luz. Enquanto falava, percebi algo inesperado. Não sentia apenas raiva, sentia libertação.
Cada palavra que dizia era como cortar os fios que me amarravam a uma vida de negligência e esquecimento. Eu estava reconstruindo minha identidade, minha história, minha dignidade. No final, não houve gritos nem ameaças, apenas o silêncio pesado de quem sabe que foi descoberto. Eles entenderam que não poderiam mais me ignorar, que a filha esquecida, a irmã invisível, agora tinha voz, presença e força. E naquele momento, percebi que a maior vitória não era apenas expor a verdade, mas recuperar a mim mesma. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Cada aniversário que passou dali em diante foi celebrado por mim, por minhas próprias conquistas, sem depender de aprovação ou atenção deles. Descobri amizades novas, oportunidades que antes não via e, principalmente, descobri meu próprio valor. A dor da negligência familiar deu lugar à força de quem aprendeu a não depender da lembrança alheia. E assim, aquela filha esquecida tornou-se uma mulher livre, consciente de que a felicidade não vem de quem nos ignora, mas de quem encontra a coragem de se reconhecer e se valorizar. Após confrontar minha família, senti que algo dentro de mim finalmente se libertava. A sensação de invisibilidade que carregava desde a infância começou a se dissipar. Eu não era mais aquela pessoa que esperava reconhecimento ou validação de quem sempre me ignorou. Cada passo que dava, cada decisão que tomava era guiado por minha própria vontade e não pela aprovação de ninguém. Comecei com mudanças simples. Reorganizei minha rotina, investi em mim mesma, redescobri hobbies e interesses que havia deixado de lado por medo de críticas ou falta de apoio. Fiz cursos que sempre desejei, retomei amizades antigas e conheci pessoas que realmente se importavam comigo. Cada conquista, por menor que fosse, se tornou um tijolo na reconstrução da minha autoestima. Com o tempo, decidi também transformar minha dor em aprendizado para os outros. Criei um pequeno grupo online onde compartilhava minhas experiências e ouvia histórias de pessoas que, como eu, se sentiam esquecidas ou invisíveis dentro de suas próprias famílias. Foi libertador perceber que minhas experiências poderiam ajudar outros a se fortalecerem. A empatia e a conexão com essas pessoas me deram uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o poder de transformar sofrimento em força. Além disso, comecei a investir financeiramente em projetos próprios. Abri meu próprio negócio, coloquei minhas ideias em prática e percebi que a independência real não vinha apenas de dinheiro, mas de autoconfiança e autonomia. Cada pequeno sucesso era um lembrete de que eu não precisava da aprovação de quem havia me ignorado para ser plena. Em festas e celebrações futuras, passei a celebrar comigo mesma e com aqueles que realmente me valorizavam. Meu aniversário deixou de ser um dia de expectativa e se tornou um dia de gratidão, por mim, pelas minhas conquistas, pelo que superei. A dor da infância e da negligência familiar não desapareceu completamente, mas agora estava transformada em motivação e aprendizado. Hoje posso olhar para o passado sem ressentimento. Minha família continua a mesma, com seus erros e falhas, mas eu não dependo mais deles para ser feliz. Transformei a dor da negligência em força, a traição em empoderamento e a invisibilidade em presença. Descobri que a verdadeira vitória não está em punir os outros, mas em se reconhecer, se valorizar e construir uma vida que ninguém pode apagar. E assim, a filha esquecida tornou-se uma mulher íntegra, poderosa e consciente de seu valor. Aquele segredo inesperado, entregue por um estranho, não apenas revelou a verdade sobre minha família, mas também me deu a oportunidade de me descobrir e me libertar. Hoje, eu sou dona da minha história, e isso ninguém pode tirar de mim.